Hoje nós vamos estudar um pouquinho da história de Salomão, na linhagem de Davi, o segundo rei em Israel, o terceiro de fato, mas como filho de Davi, o segundo. Esse certamente é um dos reis mais conhecidos de toda a história bíblica, um dos reis mais propagados também, não somente dentro da igreja, mas quando mencionado o nome de Salomão, muitas pessoas conhecem a sua história, não somente pelo que aquele homem foi, mas também pelas coisas que ele edificou, construiu e deixou como um legado. Para quem não se recorda muito bem da história de Salomão, Salomão foi um filho de Batseba, uma das esposas de Davi. Não era ele o filho mais velho, mas foi ele quem Davi fez como seu sucessor e assumiu uma grande tarefa à frente do povo de Israel. Uma tarefa que não era fácil para ninguém, mas especialmente difícil naquela ocasião. Davi havia governado o povo com um coração temente a Deus e ele foi um rei amado pelo seu povo. E também um rei que foi dito pela própria palavra do Senhor como alguém que era temente ao Senhor, coração dedicado a Deus. E Salomão assume uma tarefa que seria de tomar aquele estado que Davi havia expandido as suas fronteiras. Israel era um reino próspero naquele tempo, um reino que se tornara grande e influente. E Salomão precisava estruturar aquele povo e também conduzir o seu coração, que essa era uma das tarefas do rei, de continuar a levar o povo diante de Deus. Com essa grande tarefa à frente, assim, do seu horizonte, Salomão, então, é visitado pelo Senhor. Naquele episódio que bem nós conhecemos, enquanto ele sonhava, Deus, então, se aproxima de Salomão e lhe dá a oportunidade de pedir qualquer coisa a Deus. E ao invés de pedir riquezas, de pedir poder militar, ou de subjugar os seus adversários, ele pede a Deus sabedoria para governar o seu povo. E é justamente por esse pedido que nós, então, temos a história de Salomão como alguém tão conhecido no tempo presente, porque a Bíblia nos diz que o Senhor se agradou do pedido de Salomão e deu a esse não somente sabedoria, mas deu a ele também todas as outras coisas que ele não pediu. E por isso conhecemos a história de Salomão como um homem deveras sábio, que foi visitado por diversas pessoas de todo o mundo e que foi reconhecido pelos seus grandes feitos. Escreveu diversos provérbios, cânticos, palavras de sabedoria que temos registrado nas nossas escrituras sagradas. Não somente Salomão investiu seu tempo em escrever e de dedicar a orientação do povo, mas foi ao longo do ministério ou do governo de Salomão que ele também construiu o templo do Senhor, o templo físico, a estrutura fundamental que seria o primeiro templo em Israel. Até então, Deus ainda tinha como sua habitação o lugar que ele separava para o seu culto em uma tenda que era erigida ou colocada ali ao longo da onde o povo caminhava, mas que agora tinha o seu local físico ali e foi edificado por Salomão. Ele fez o templo, ele construiu o seu palácio, ele fez as estruturas governamentais que seriam a base sólida daquele que era um grande povo e que crescia durante o seu reinado. Por isso, nós conhecemos a história de Salomão como um grande homem do Senhor. Seria muito bom se ficássemos apenas nessa boa parte do exemplo desse homem, mas a história bíblica nos diz que não foi bem assim. E por isso, esse texto que temos diante de nós, capítulo de número 11, ele marca uma divisão no comportamento de Salomão. Se até aqui você vê um homem dedicado ao Senhor, que empreendeu a sua vida em conduzir o povo a Deus, que se dedicou em fazer as obras tanto para o serviço ao Senhor,
como também para o serviço ao povo. A partir de então, já na sua velhice, já com muitos anos de governo, Salomão então ele começa a ter um comportamento, uma tendência que o leva para um caminho distante de Deus. E aquele Salomão fiel ao Senhor, dedicado ao caminho do Senhor, é esse que nós lemos no capítulo de número 11, que constrói para si um grande harém, cheio de mulheres e de também concubinas. É este mesmo Salomão que acumula para si grandes riquezas, ao passo que, por vezes, por causa desse sacrifício, o seu povo passou por momentos difíceis. É o mesmo Salomão que, ao invés de construir templos para serviço ao Senhor, construiu templos para outros deuses que não o único e verdadeiro Deus. A história de Salomão, queridos, é uma história muito parecida com aquilo que pode vir a ocorrer na minha e na sua caminhada. Ao passo de que muitas vezes, ao longo da nossa carreira cristã, temos levado um caminho de dedicação para com o Senhor, mas em algum momento, diante das adversidades, das ciladas, das armadilhas do mundo, estamos suscetíveis a cair na infidelidade ao Senhor, a sairmos do caminho que agrada ao Senhor, deixarmos de servi-lo com um coração integral, como de fato a palavra de Deus nos exorta. O meu objetivo com os irmãos nessa noite é de podermos compreender a forma sutil, como por vezes o mundo nos leva para um caminho de infidelidade a Deus, de prepararmos o nosso coração para que quando diante de dificuldades como essas que Salomão passou, não tenhamos uma postura como a dele, mas antes tenhamos um coração ensinável, zeloso e que permanece em fidelidade ao Senhor. Ao passo de que, vamos olhando para esse texto, tirar algumas lições e alguns pontos importantes para a nossa caminhada ao longo de todo o estudo. Se você olhar aí na minha projeção, está aí, quais são os desvios do mundo que afastam o nosso coração da vontade de Deus. O primeiro deles, queridos, é a desobediência à lei de Deus. Com a sua Bíblia aberta, leia comigo aí o capítulo de número 11, o primeiro e o segundo verso. Veja o que diz o texto da palavra do Senhor. Ora, além da filha de Faraó, primeira esposa, não é, de Salomão, diz assim que ele teve para si muitas mulheres estrangeiras. E aí você vê a relação de onde vinham essas mulheres. E no verso 2 nos diz o seguinte: mulheres das nações de que havia dito o Senhor que os filhos de Israel não casassem com essas mulheres, justamente porque eram mulheres que não temiam a Deus e que certamente perverteriam o coração dos homens de Deus. Se você recua um pouquinho a sua Bíblia, lá no capítulo 17 do livro de Deuteronômio, verso 17, você vai ver que essa instrução ela é até um pouco mais ampla, antes do reinado de Salomão. Lá, já direcionando a lei para um governo mais fixo, nós vamos ver lá que uma das preocupações era de que os reis não tomassem para si muitas mulheres, porque esse era um costume dos povos naquele tempo, de terem para si muitas mulheres, mas o relacionamento familiar pregado pelo Senhor, dado ao homem, é de que o homem, ele se uniria a uma mulher, formando os dois uma família. Um homem, uma mulher, um casamento monogâmico. Mas, diferente disso, Salomão, seduzido pela situação daquela influência dos povos vizinhos, Salomão então começa a se desviar do caminho da vontade de Deus, escrita na sua lei. E aqui, queridos, vale nós compreendermos a importância da lei de Deus, porque de fato é tão relevante conhecermos a lei do Senhor, porque de fato é tão importante nós termos o nosso coração fixo em guardar a vontade de Deus expressa na sua lei. Quando nós olhamos a finalidade da lei, nós vamos nos recordar que assim como o povo foi retirado do Egito, imediatamente Deus então se ocupou em dar ao povo a sua lei. E qual era a necessidade de receber a lei de Deus naquele povo? Aquele povo.
A lei tem algumas finalidades, queridos. A primeira delas, quando você olha para a lei dada ao povo de Israel, ela tem a finalidade de expressar a vontade de Deus. A lei, queridos, ela torna de forma escrita, registrada e fixa no meio do povo a vontade de Deus para com seu povo. É fato que mesmo antes daquele povo receber a lei do Senhor, eles já conheciam a Deus. Você olha para a história daqueles que eram os patriarcas, eles já haviam recebido a palavra do Senhor e a transmitiam de forma oral. Isso era feito de pai para filho e as gerações. Mas quando esse povo volta e ele se torna grande, ele se torna volumoso, Deus então se ocupa em registrar a sua vontade através da lei. E a lei tem a finalidade de conduzir o povo ao centro da vontade de Deus. Todas as vezes que o povo se reunia em congregação, a lei do Senhor era lida. E essa lei lida, ela tinha como objetivo instruir o povo. Qual era a vontade? A maneira pela qual aquele povo deveria se comportar diante do Senhor. Deveriam se comportar um para com o outro, se conduzir como sociedade. Um segundo objetivo muito claro que nós vemos na lei do Senhor é que ela também visa proteger o seu povo. A melhor maneira de proteger o povo do caminho do pecado e do desvio para o mal estava justamente em cumprir a lei do Senhor. Justamente, queridos, porque a lei, ela nos dá não somente a orientação do que é certo, mas ela também trata de promover ao nosso conhecimento quais são as consequências, os prejuízos de andarmos um caminho distante da vontade de Deus. Por isso, no verso de número 2 que lemos, o autor não somente diz que Deus havia proibido aquele povo de se casar com outras mulheres, mas ele diz por que isso era proibido. O que havia de acontecer é de que, ao tomar esses relacionamentos mistos, certamente o coração do povo se perverteria ou se desviaria da vontade do Senhor, porque era uma consequência natural. Justamente, queridos, porque duas pessoas com caminhos e convicções diferentes tendem a abrandar as suas convicções em um relacionamento. E quando a lei então exorta para que os filhos de Israel não fizessem esses casamentos uma prática no meio do seu povo, ele tem justamente a intenção de exortá-los nesse sentido, de que isso seria uma dificuldade para o povo, isso traria consequências na vida deles. Aquele povo, ele era o baluarte da verdade de Deus. Eles deveriam levar a palavra do Senhor aos povos, com seu exemplo, com seu testemunho, assim promulgando a palavra do Senhor. Mas deveriam ter cuidado para que, ao estarem envolvidos num relacionamento com esse povo, não deixassem que os costumes errados contaminassem o povo do Senhor. E foi justamente o que aconteceu no exemplo que vemos de Salomão. Depois de muito tempo ali envolvido com as muitas nações que não temiam ao Senhor, devagarzinho o coração de Salomão começa então a se desviar da lei de Deus e de imaginar que isso não seria um problema. E é muitas vezes, queridos, o que acontece conosco. Quando nós infringimos alguma lei, quando nós começamos a andar numa direção contrária ao caminho certo que nos é proposto, especialmente se no primeiro momento nós não temos consequência. Quem aqui já não furou um sinaleiro no trânsito aí? Eu não vou dizer que eu não, né, queridos? Porque eu sim, né? Vira e mexe, meus próprios filhos me exortam. Uai, pai, o sinaleiro estava vermelho. Eu falei, estava, né? E é interessante que quando a gente fura a primeira vez o sinal, né, a gente fala assim, ó, olha para um lado, olha para o outro, olha para cima, olha para baixo, vê se não tem câmera, vê se não tem um policial da SMT escondido atrás da moitinha de bambu assim, né? Aí você vai e passa. Aí uma pessoa do lado passa, a outra passa, a segunda vez já não é tão difícil, a terceira, a quarta vez você nem olha se vem carro, né? Se alguém buzinar, você ainda fala uma palavra abençoada para a pessoa que buzinou para você do lado. Quem dirige em Goiânia sabe que isso é o nosso cotidiano. Por que isso acontece, queridos? Acontece justamente porque nós abrandamos a nossa
o nosso comportamento para com a lei. Achamos que não é um problema, julgamos que não há prejuízos em infringir a lei, finalmente julgamos que não há importância em seguir a lei. É justamente isso que aconteceu com Salomão, que ao longo do tempo foi abandonando um caminho fiel e dedicado ao Senhor. Isso levou ele a uma segunda consequência do seu erro e que nós devemos nos ocupar e nos preocuparmos para também não cairmos nessa cilada, que é a perversão da sua conduta cristã. Veja que, ao passo que Salomão agora já não mais obedece à lei do Senhor, logo em seguida ele se torna suscetível àqueles que eram os comportamentos de um povo que não servia a Deus. E diz assim, versículo de número 3, versículo de número 3, de fato, esse. Tinha 700 mulheres. Né, eu acho engraçado, né, porque de vez em quando a gente se para aqui, né, abre uma aspas aqui, né, por que Salomão tinha tantas mulheres? Né? A gente sempre se pergunta, né, mas que harém? Né? Salomão, queridos, ele foi um homem estrategicamente político. Ele tinha duas possibilidades de expansão de território. Uma foi escolhida pelo seu pai, que eram as expansões militares, não é? Ele conquistou os povos. Após essas grandes conquistas, Salomão estabilizou as nações. Como? Com a forma como que o povo o fazia naquele tempo, se casava, não é? Por isso eram princesas. Ele tomava dos vários povos, várias mulheres, e essas se tornavam ali parte do seu harém. Por isso, Salomão tinha tantas mulheres. Algumas ainda vinham, né, com uma concubina, né, que era uma serviçal, alguém que andava junto, e assim por diante. Ao passo de que ele teve, então, tantas mulheres, continuando no nosso texto, diz assim, que com tantas mulheres, essas lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. As mulheres de Salomão, elas vinham de diversas nações, e elas fizeram um longo trabalho para convencer o coração daquele homem. E a consequência mais natural, queridos, é quando nós baixamos as nossas guardas, quando nós estamos mais disponíveis, né, para conduzir a nossa mente, as nossas ações em um caminho distante da lei, é que, ao passo que o tempo vai conduzindo o nosso coração, nós também aceitamos uma mudança de comportamento. Aceitamos uma mudança de conduta, e é justamente o que acontece com Salomão. Se você olha a primeira parte da vida de Salomão, ele era alguém temente a Deus, alguém que se preocupou em conduzir a vida daquele povo, alguém que construiu um templo ao Senhor, que dedicou esse templo a Deus, que fez com que aquele povo fosse zeloso no seu culto ao Senhor. Foi alguém que consagrou aquele lugar a Deus. Mas na segunda parte do nosso texto, nos diz assim que o coração de Salomão já não era mais tão fiel ao Senhor. Porque um homem com um coração tão sábio, porque alguém tão dedicado a Deus agora tem uma conduta mais aberta, mais pacífica e mais passiva diante de tudo que estava acontecendo. Porque esse é o caminho, queridos, quando nós fragilizamos as nossas convicções sobre a lei do Senhor e a conduta que nós devemos manter. Se você observar, na primeira parte nos diz que Salomão, em primeiro lugar, ele foi passivo. Não é verdade? Ele se casou, desobedecendo a lei do Senhor, mas naquele primeiro momento ele ainda tinha as mulheres, mas não tinha um serviço ou um culto idólatra no meio do seu povo. Mas depois as mulheres chegaram e falaram, olha, Salomão, né, eu preciso servir o meu Deus, né, que não é o mesmo Deus que você. E elas insistiram, e elas trabalharam, e no primeiro momento Salomão passivamente tolerou. Mas logo em seguida, queridos, todo o caminho da passividade nos leva também, logo adiante, a termos uma conduta que se altera por causa daquele que está ao nosso lado. E Salomão não somente deixou que elas servissem a outros deuses, mas lá no finalzinho do verso, nos diz assim, assim fez, verso 8, para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Fingiu a lei,
permitiu que elas estivessem cultuando a outros deuses, finalmente ele também estava construindo altares, edificando templos a outras divindades. E você vai observar que o que Salomão fez aqui, ele trouxe consequências para toda a história do povo de Israel. Antes de Salomão, no governo de Davi, aquele povo era fiel à lei do Senhor. Não havia templos a outros deuses no meio do povo de Israel, mas a abertura que Salomão trouxe, ela foi uma consequência que infringiu diversos reis em seguida a ele, justamente porque aquele caminho de tolerância ao que estava errado, de aceitar o caminho do pecado, ele fez com que em seguida as pessoas também não mais voltassem atrás no que estava feito de forma errada ao Senhor. E aqui, queridos, para você fazer uma análise muito profunda daquilo que acontece no nosso tempo presente. Por que é isso? Porque é justamente quando nós, queridos, deixamos de seguir a lei do Senhor, e quando nós mudamos a nossa conduta cristã, e somos tolerantes com o pecado, finalmente, o pecado faz parte da nossa vida, e nós não mais abrimos espaço para uma conduta fiel ao Senhor. Aqui eu vou fazer um exemplo bem prático que você vai entender o que eu estou falando. Eu que estou um pouquinho mais velho do que alguns aqui, e também ainda um pouco inexperiente diante de outros, mas eu peguei aquele período das novelas, e aí talvez você também tenha assistido muitas delas, porque não tinha canal fechado, tinha, para os mais abastados, mas no geral a gente tinha as novelas, essa forma de diversão. E eu me lembro até hoje, queridos, que um dos grandes tabus da televisão brasileira foi justamente o primeiro beijo homossexual. E eles divulgaram esse negócio, prepararam o pessoal, e foi um rebuliço danado, deu discussão, deu debate, deu briga. E aí, já viu aquele negócio, Quanto mais briga, mais audiência. E aí tinha gente que foi para assistir a novela para saber se ia ter ou não. Se nós veríamos aquilo ou não. E se eu não estou enganado, eu acho que teve, mas foi assim, meio escondido, não foi algo muito transparente, não foi algo muito nítido. A igreja não protestou. Nós fomos um pouco pacíficos, achamos ruim, não foi muito legal, mas a gente deixou, não é? Evoluiu, não é? De um beijinho, passou por um relacionamento, passou por uma família, as famílias começaram a ter filhos, e hoje dificilmente você vai enxergar algum programa da televisão, quer novela, quer seriado, quer filme, que não tenha uma conduta voltada para o pecado nessa área, e que é desaprovada pela palavra do Senhor, mas que todos nós assistimos, que todos nós acompanhamos, e que isso não nos agride mais, não abala a nossa participação em qualquer um desses programas. Eu já é de conhecimento dos irmãos, eu tive uma infância que eu gostava muito de ler quadrinhos dos personagens de heróis, e eles eram muito inspirados, sempre foram na cultura da época. Superman, ele sempre teve uma moral ilibada, Capitão América, e assim por diante. E eu achei interessante porque a primeira safra dos filmes que foram produzidos pelos editores, pelos cineastas, eles foram muito fiéis ao início, mas agora sai uma segunda fase, e nessa segunda fase já temos personagens com a conduta familiar, que eu acho que é uma coisa que nem precisaria ensinar no filme, mas está lá, personagens que têm essas práticas. A gente deixa de ver o filme? Tem para todo lado, não é? Se a gente for deixar de ver filme, a gente não vê nenhum. Deveria ser isso. Não é verdade, queridos? Ou estou errado? Deveria ser isso. Não deveríamos ver nenhum. Mas não é o que nós fazemos. E até é interessante, porque quando a gente fala isso aqui do púlpito, e eu estava lá em casa estudando o texto e pensando, falei assim, nossa, quando eu falar que esse negócio está errado, todo mundo vai falar assim, errado está ele que está falando isso, porque, de fato, queridos, isso é tão presente no nosso meio, isso faz tão parte da minha vida, da nossa vida, porque eu não estou falando aqui distante dessa realidade, que quando nós olhamos para aquilo que estamos fazendo errado, parece que é errado falar do nosso erro. Justamente porque a realidade do mundo nos cercou e nós nos acomodamos de forma tão prática nisso, que isso não nos incomoda mais.
Isso não é um problema para nós, isso não traz nenhuma disputa dentro dos nossos lares, nós não confrontamos os erros dentro da nossa casa, porque nos tornamos tolerantes. E lá no finalzinho eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, mas guarde esse exemplo para você entender o que aconteceu com Salomão e que também está acontecendo conosco. Isso nos leva para a terceira e a última armadilha que temos diante dos perigos que nos levam a um caminho de infidelidade ao Senhor, que é a confiança em nós mesmos, em detrimento de Deus. Veja aqui no iniciozinho da nossa narrativa, né, nos diz assim, verso 1. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres. Nos diz no versículo de número 2 que o coração dele foi pervertido por aquelas mulheres pelo amor que tinha por elas. Aí logo em seguida elas mudam o comportamento dele, e logo em seguida ele aceita isso de uma forma muito pacífica. O que você pode aprender na conduta de Salomão, e talvez seja muito bom, na hora que acabar esse sermão, chega em casa, gasta um tempinho com a palavra de Deus e leia o livro de Eclesiastes. Lá você vai entender de forma detalhada o que levou Salomão a começar a confiar a si mesmo, ao invés de confiar no Deus das Escrituras, na sabedoria do Senhor, em tudo aquilo que ele havia ensinado. Diz a palavra do Senhor lá em Eclesiastes que Salomão ele começou a ter riquezas, e ele queria saber o que era ter todas as riquezas, o que era ser servido, o que era possuir prata, ouro, o que era ter todo o serviço a seu dispor. Diz a palavra de Deus que Salomão ele tinha um grupo de pessoas das tribos de Israel que serviam a sua mesa 1 mês por ano. Cada um tinha a responsabilidade de trabalhar de uma forma árdua e pesada, ao passo que ao final do governo de Salomão, um dos primeiros pedidos por aquele que o sucedeu é que ele abrandasse o trabalho forçado em Israel, porque Salomão havia empreendido duro esforço sobre aquele povo, porque ele queria saber o que era ter riquezas. Diz que quando ele foi construir o seu palácio, havia em número cerca de 30.000 pessoas que iam e vinham, uma vez por mês, para trazer materiais, para construir, para servir, para trabalhar para ele. Diz que na sua casa havia apenas utensílios de ouro, porque prata não, né, gente? Prata é negócio de pobre, né? Lá na casa dele tinha de ouro, e eram taças, utensílios e tudo mais. Na época de Salomão, o texto das Escrituras nos diz que a prata tinha pouco valor, porque ele queria saber o que era viver da riqueza. Diz que, lá no capítulo 7 de Eclesiastes, 7 ou 8, se eu não estou enganado, que ele teve uma mulher e que ele queria saber o que era ter muitas mulheres, por isso as 700. E ele procurou em conhecer, em possuir, em ter mais relacionamentos, porque ele queria gozar de todas as coisas que tinham ao seu dispor. E lá ele vai dizendo de cada uma delas, porque não bastava a ele ter ouvido da parte de Deus que estas coisas certamente perverteriam o seu coração. Não foi suficiente para ele. Ele precisava conhecer, ele precisava tocar nessas coisas, ele precisava saber o sabor de cada uma delas. E imaginava ele que se as experimentasse, então, de fato, ele poderia conhecer e poder omitir a sua opinião. E é a opinião que ele emite, lá no finalzinho do livro de Eclesiastes, no seu início e também no final. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Teve, possuiu, experimentou e teve uma vida triste e teve situações que pesaram no seu coração lá no final da sua vida, quando ele pôde refletir sobre todas essas coisas. Precisamos, queridos, ter muito cuidado quando nós caminhamos na direção de confiar em nossos próprios corações, porque o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto.
E é essa a grande dificuldade que Salomão encontra aqui, queridos, porque ele deixa de olhar para o Senhor e passa a ter uma soberba sobre si mesmo, imaginando ser ele sábio, imaginando ser ele capaz de controlar todas as coisas, de que ele saberia até onde poderia ir e na hora certa ele haveria de parar. E de fato não foi isso que aconteceu. Ele então entrou no caminho do pecado de forma tão profunda que isso devastou não apenas a sua vida, mas também de todo o povo a quem ele governava. E esse é o caminho do pecado. Me lembro de uma história de um colega meu que estava com um grave problema no seu casamento. Ele havia traído a sua esposa e eles estavam em processo ou em tentativa de reconciliação. E em muitos dos aconselhamentos que a gente teve, perguntado do porquê daquelas coisas, ele contou um pouquinho da experiência, do que ele teve. Ele tinha uma colega no trabalho e a colega, por várias vezes, conversava com ele e o incitava a ter ali um namoro com ela. E é engraçado, porque às vezes a gente pensa, se é fulano, foi infiel, e parece que foi assim, desejou, teve, foi infiel. Não é assim, é um caminho, não é, queridos? É um caminho. Ele disse que deu uma asa, falou assim, não, eu não vou trair minha esposa, mas vou deixar, para ver até onde essa mulher vai, Aí ela conversava e ele respondia. E aí, depois das conversas, um dia ela falou, vamos sair, não tem problema, você não vai fazer nada mesmo, eu também não, e aí ele saiu. Aí saiu uma vez, aí saiu duas, aí depois ele avançou mais um pouco, até que chegou ao ponto de traí-la. É justamente esse o caminho do pecado nas nossas vidas. Imaginamos nós que somos capazes, sozinhos, por nós mesmos, de controlar o nosso coração, de seguirmos confiantes de que temos a resposta para todas as coisas. Mas a palavra do Senhor nos diz que se não dependemos de Deus em todas elas, haveremos de falhar miseravelmente na nossa caminhada. Eu quero tirar algumas aplicações aqui, queridos, muito importantes da vida de Salomão, desse caminho de infidelidade que ele teve ao Senhor, para nós nos preocuparmos no tempo presente. Porque a história de Salomão, muito embora seja ele rei, é uma história muito parecida com a nossa caminhada cristã, tanto como povo, como individualmente. Porque, queridos, o tempo presente tem nos mostrado como o povo de Deus tem se envolvido no mesmo erro que Salomão. Nós vivemos em um tempo, queridos, onde a igreja do Senhor tem sido passiva, permissiva com o pecado no seu meio. Queridos, nós temos vivido um tempo onde, de fato, a lei do Senhor tem sido infringida no meio do seu povo. E nós, queridos, não temos nos levantado para combater o que está errado no meio do povo do Senhor, ao passo de que o nosso coração, como o de Salomão, não tem sido mais fiel ao Senhor integralmente. Aqui eu quero levantar algumas exortações. Em primeiro lugar, queridos, olhando para nós de uma forma geral, como povo do Senhor, como igreja, precisamos estar de olhos atentos, queridos, para as filosofias que têm cercado o povo de Deus no tempo presente. Porque são muitas. E em muitas situações nós temos estado passivos com relação a cada uma delas. Já falamos aqui, no exemplo, no sermão, como, por exemplo, a prática do homossexualismo. É uma situação que está diante de nós e que a igreja tem sido passiva, pacífica. Queridos, aqui não estamos dizendo em tolerar pessoas, mas o pecado. Lembre-se sempre disso, porque as pessoas são do alvo e do interesse da graça do Senhor, e essa graça precisa alcançar para salvar e mudar as vidas, mas não podemos ser tolerantes com o pecado. Esse ponto já está aí dentro da sociedade, não tem mais para onde você fugir desse, que é um ensino que está presente em todos os lugares hoje, inclusive nas escolas. Mas temos visto, inclusive, e nós temos falado aí na reunião da UPH, o Bonifácio sabe muito bem, da fragilidade do homem no tempo presente. Não é verdade, Boni? Os homens hoje, queridos, eles não têm mais um papel dentro da família.
ou às vezes eles têm um papel, né, de submissão dentro da família, porque tem se ocupado a sociedade em fragilizar o papel do homem como líder dentro de sua casa, como responsável por tomada de decisões. Mais uma vez, né, quando a gente fala isso, a gente já torce o nariz, porque nós nos acomodamos, porque a sociedade tem nos dito e nós já aceitamos que não existe liderança dentro do lar, que não existe um papel de alguém que tem responsabilidade dentro de casa. Mas isso tem desfeito famílias, porque não existe uma condução para casa. Temos visto isso na educação dos nossos filhos. Quando os filhos mandam nos pais, ao invés dos pais educarem os seus filhos. E aqui nós poderíamos gastar toda uma noite para apontar, dizer de um comportamento no mundo que tem entrado dentro da igreja e que nós temos aceitado, sido tolerantes, e por isso a igreja do Senhor tem falhado em diversos aspectos. Mas isso não é somente no aspecto geral da igreja, isso é comigo e com você. Quando nós também somos tolerantes, quando nós também praticamos o pecado, queridos, e achamos que não é importante a lei do Senhor, é retrógrada, é obsoleta, é ultrapassada, e assim nós também achamos que não há importância em seguir o caminho de Deus. Quando eu era mais jovem, né, aí nos muitos acampamentos, encontros, programações, a gente fazia umas reuniõezinhas lá, e aí era uma reunião de debate, né, o pessoal podia discutir qualquer tema, questionar e assim por diante. E houve uma época em que foi o auge daquelas festas rave, né, que os jovens iam para um lugar fechado, passavam um dia, 2, até 3 ali, era muito som, era um ambiente de muita diversão, né, assim podemos dizer. E em um dos debates lá, um jovem perguntou, por que a gente não pode ir? Ele falou, eu não uso drogas, né, eu não vou lá com a intenção de fazer nada errado a Deus, eu não vou lá para poder desobedecer o Senhor, eu só vou para poder me divertir. Aí quando eu estava estudando esse texto hoje, eu lembrei, né, justamente disso aí, é porque certamente o nosso coração ao participar de situações, locais e eventos como esse, ele tende a se perverter. Porque no início não é um problema, mas depois se torna parte da nossa vida. Aí, né, eu faço até com a cabeça baixa, né, um desafio, né, para você até dar uma olhadinha lá na sua casa. Você pode observar, queridos, até na nossa casa, de vez em quando a gente vê um monte de cristãos que têm amuletos dentro de casa. Como eu já vi até em alguns carros pendurados a mandala dos sonhos, né, que é um instrumento de idolatria, porque tem ali um referencial no mundo e não em Deus. E nós temos essas coisas dentro de casa, porque qual que é o problema? Né? Finalmente, precisamos estar preocupados, queridos, na conduta da próxima geração, que são os nossos filhos. E eles têm recebido todas essas coisas de portas abertas, porque nós não temos cercado. E aqui vale uma ressalva para os pais, queridos. Às vezes nós preparamos os nossos filhos para conquistar o mundo, mas de fato aqui, de forma pejorativa, é o mundo mesmo. Nossos filhos têm todo o estudo, nossos filhos são bons atletas, estão aptos a enfrentarem os desafios do mundo, mas não estão aptos a seguirem o caminho do Senhor. Porque a conduta, os lugares que levamos, o conteúdo que lançamos aos nossos filhos, eles preparam eles para uma vida distante de Deus. E se você continua lendo o livro de 1 Reis, você vai ver que é isso que acontece com o povo de Israel. Salomão abre a porta da idolatria, essa idolatria se torna presente no meio do povo de Israel, isso contamina os hábitos daquele povo, finalmente eles se tornam idólatras, se tornam desobedientes a Deus, e Deus então os disciplina de forma dura e severa. Nós temos passado por um caminho muito semelhante na igreja cristã brasileira. E se você quer saber o resultado desse caminho, nós podemos olhar para a igreja cristã da Europa, que também abriu as suas portas de forma permissiva para o pecado e hoje fecha as portas da sua igreja e dos seus templos porque não tem mais cristãos que servem ao Senhor. Que Deus nos abençoe
e que essa palavra sirva de exortação, né, queridos? Para nós fazermos uma avaliação sobre como tem sido o nosso caminho diante de Deus. Vamos orar? Quero convidar você a curvar a sua cabeça. E sempre que temos um sermão de exortação, né, é isso que ele deve promover em nós. Capacidade de fazermos a reflexão sobre o que Deus pretendeu falar a Salomão e pretende falar a nós, quando registra esse texto, para que eu e você leiamos no tempo presente e venhamos a refletir no Senhor. Logo em seguida estarei orando. Bendito Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos, porque a Tua palavra, Senhor, ela nos exorta, ela nos ensina, ela nos conduz ao caminho de salvação que só pode ser encontrado no Senhor, ó Pai. Nessa noite, ó Deus, nós vimos e ouvimos como de fato Salomão perdeu-se ao longo da sua caminhada cristã, por assim ter sido assediado pelos caminhos e as armadilhas do mundo, por ter deixado a lei do Senhor como a prioridade na sua vida e finalmente se conduzido para um caminho distante do Senhor. Desejamos nós, ó Deus, que esse não seja o nosso erro e por isso suplicamos que Teu Espírito Santo fale conosco e se em alguma coisa temos falhado com o Senhor, que o Senhor mesmo esteja falando em cada um de nossos corações essa noite, fazendo, ó Deus, que venhamos a corrigir os nossos erros, a aplanar os nossos caminhos e, de fato, ó Deus, a abandonar aquilo que temos falhado diante do Senhor, se necessário for, cortar na própria carne, mas para que assim tenhamos uma vida reta, uma vida que agrada ao Senhor, que o façamos para o nosso próprio bem e para que ao Senhor seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, de forma exclusiva e única. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos caminhando aí para o final do nosso culto, estaremos fazendo a oração final. Eu queria abrir a oportunidade, né, de estarmos orando por aqueles que têm passado por alguma dificuldade. Eu quero deixar pelo menos duas notícias de importância para a igreja. A primeira é com relação ao Eduardo e a Cleice. Os irmãos que fazem parte aí da igreja sabem que a Cleice estava grávida, né? Já aí no seu 6º para o 7º mês de gestação, e ela teve algumas complicações na gestação. Já tem aí um pouco mais de uma semana que ela está sendo acompanhada pelo médico, e ela teve uma insuficiência placentária. Treinei até e saiu. E aí ela foi acompanhada durante todos os últimos dias e precisou retirar o neném fora do tempo adequado. Isso foi hoje, na parte da tarde. Pela graça do nosso Senhor, a cirurgia correu bem e o nenenzinho foi tirado, pequenininho, 600 e algumas gramas. Está na incubadora e passa bem. Alguns dos irmãos estiveram investidos em orar por essa vida e Deus cuidou. Levantou os médicos que viram o problema, levantou para que também acolhessem na hora certa. E agora, queridos, precisamos seguir em oração para que esse tempo na incubadora, esse tempo de desenvolvimento seja um tempo tranquilo e que Deus possa cuidar e dar vida a essa criancinha para que ela continue assim a alegrar a sua família. Então, quero colocar esse pedido diante dos irmãos aí, que continuemos a orar, né, aqueles que têm uma amizade mais íntima aí, podem mandar mensagem, talvez hoje o celular deles vão estar muito cheio, né? Talvez não respondam a todos, mas se lembre de estar aí também visitando aos irmãos e acolhendo a eles esse momento, certamente que carecem das nossas orações. Também a esposa do nosso irmão José Milton, né? Ela esteve operando hoje e a cirurgia correu bem, né? Essa é a boa notícia que nós temos, que tudo foi bem e que ela está passando bem, assim ainda de repouso. Tá bom, irmãos? Então essas são as informações que eu tenho. Eu quero convidar a igreja, nos coloquemos de pé. Se você também tem algo para apresentar, nem sempre é fácil a gente abrir nesse momento, porque não dá tempo, né? Mas coloque diante do Senhor o seu pedido, depois informa para a gente, para nós estarmos colocando aí na lista de intercessão da igreja, tá joia? E assim a igreja estarmos juntos orando uns pelos outros. Vamos orar e também com essa oração, a oração final.
Bendito Deus, Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo de culto, onde nós temos a oportunidade de derramar os nossos corações diante do Senhor e também sermos abençoados pela Tua boa mão e pelo ministrar do Senhor em nossas vidas. Nós agradecemos por essas boas notícias, porque tão somente cremos que o Senhor é soberano, e muito embora nesse mundo, nesse tempo, afligidos ainda pelas consequências do pecado, tenhamos dificuldades, temos um Deus que é por nós. E por isso nós te louvamos e agradecemos pela vida e pela família da Cleice, do Eduardo, ó Deus, por essa vida que nasce. Agradecemos pelo cuidado do Senhor, ó Deus, em trazer bons médicos e pessoas que têm olhado e cuidado. E suplicamos que o Senhor continue a fazer a obra nessa vida, ó Pai. Agradecemos pela vida da irmã Badia, por muitos outros irmãos que agora também reconhecem a graça e o favor do Senhor em suas vidas, por tudo que o Senhor tem feito, e também colocam diante do Senhor as suas petições, clamando ao Senhor que venha estar visitando, consolando corações, sarando enfermidades, ó Deus, trazendo paz à alma dos seus filhos. Nós oramos ao Senhor assim e suplicamos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a igreja do Senhor, não somente aqui, mas por toda essa terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Avisos, projetem aí para a gente. Enquanto isso, Bonifácio pode vir chegando aqui à frente, pega um microfone, que o Bonifácio tem um aviso aí para os homens, tá bom? Essa aí já pode pular. Pula também, esse aí é o aviso de manhã. Temos a programação de Natal, né? Temos algumas, né? Essa é uma delas, no dia 12 de dezembro, e às 18 horas, nós temos aí com a condução da UCP. Tá joia? Então, todos estão convidados a participar conosco, e nós iniciamos aí o nosso trabalho, né? Ao longo de todo mês a gente vai comemorando, nos recordando, mas essa é uma programação especial. Passa para a próxima. Isso, não estou conseguindo. Aqui, ó, dias 4, 5 e 6 de dezembro. Isso aqui é o acampamento, não é? Deixa eu olhar para trás aqui, que para mim está melhor. Para quem ainda não fez a sua inscrição, pode procurar a diretoria da UMP, tá joia? Procurar os irmãos aí, porque esse é o acampamento deles. Queridos, estamos tendo o privilégio de voltar, não deixe de ir. Tá? É importantíssimo, se tem uma coisa relevante na vida nossa como igreja, tem a ver com essas programações onde juntos desfrutamos da comunhão e nos enriquecemos de Deus. Então, procure aí, separe esse dia e venha participar com o pessoal da UMP. Passa aí para o próximo aviso. Aqui, essa é do Bonifácio. Pega o microfone aí, Mônica, tem uma mudança aí na costelada dos homens. E ele quer divulgar aí para os irmãos. Bom, irmãos, nós mudamos a data, continua no próximo sábado. Cadê o Arion? Vem cá, Arion. Cadê? Deixa eu apresentar aqui, aproveitar a diretoria da UPH. O Arion, o Agenor e o Vaguinho. Está aí? Vaguinho não, né? E o Léo está nos ajudando. Nós, anteriormente, tínhamos reuniões da UPH ordinárias, cheias de coisas. Nós não mudamos um pouco a estratégia. Hoje, todos os homens fazem parte da UPH. Você é varão, então você faz parte. Até peço para que, se o seu nome não está lá no grupo da UPH, peça para colocar lá. Nós temos um grupo de WhatsApp com os nomes dos irmãos lá. O que acontece? Nós teremos no próximo sábado a costelada, muito gostosa, muitos irmãos já participam conosco, né? Sabem como é, mas nós vamos mudar o lugar. Vai ser lá na chácara onde o Éder está construindo, na chácara Ebenezer, não é? Nós vamos colocar depois ali, junto com os homens e no grupo da igreja também, pastor, a localização para os irmãos saberem onde vai ser. Por quê? Porque alguns irmãos estão indo no sábado pela manhã ajudar lá na construção, algumas coisas que estão sendo feitas lá na construção da casa, não é? E esses irmãos, então, já vamos participar junto no horário do almoço. Mas, se você não vai de manhã para ajudar, não tem problema. Vamos lá na costelada. O valor é R$ 25,
Lá no grupo, alguns irmãos já depositaram, já fizeram um Pix lá para nós participarmos juntos. Momento de comunhão. No próximo sábado, 12 horas, não é meio-dia, nós vamos ter aí uns 30, 40 minutos, né, de... Isso, do lado do Éder, né, no Weber. E nós vamos ter lá um momento devocional. Logo em seguida, nós vamos ter a costelada lá com os homens. Momento bom que a gente participa, viu? E esse e outros trabalhos, o reverendo falou aí sobre a importância dos varões, né? Nós teremos outros bons trabalhos aqui. Continue orando por nós, né, pela sociedade, e apoiando, se você também é varão aqui da igreja. Alguma coisa que quer falar? Muito obrigado. Obrigado, irmão. Tem que dobrar a costela, hein, Arion? O pessoal vai sair com fome. Tem mais algum aviso, irmãos? Nós temos aí o nosso culto de ações de graça, o pastor Saulo esteve avisando na parte da manhã, no próximo dia 26/11, que é sexta-feira. Tá bom, irmãos? Dessa vez agora presencial. É o dia da nossa reunião de oração, ela acontece sexta-feira em ambiente virtual, mas não teremos a reunião de oração, porque nesse dia separamos para um culto de ações de graça. Já não tivemos o privilégio no ano anterior, mas esse ano o Senhor tem nos dado a graça de estarmos aí participando. Então, maiores detalhes a gente vai colocando lá no grupo da União, você vai colhendo informações, mas próxima sexta-feira, às 19h30, presencial aqui na igreja, tá bom? Mais algum aviso? Esse aqui, o pessoal já também tem ouvido, né, a quadra da igreja. A gente iniciou os trabalhos, tá bom? Desmanchamos o muro ali, colocamos alguns tijolos, limpamos o terreno para começar a construir. A chuva veio e fez aquela situação agradável, né? Então, a gente está incentivando os pais a colocar os meninos para rolar um pouquinho ali, né? Cair vendo a dificuldade, aumenta as doações para a gente tampar lá logo. A gente chama brincadeira, viu, irmãos? Mas, de fato, queridos, nós queremos ver um espaço bem estruturado para servir a igreja. Não somente as crianças, porque eu tenho visto o pessoal falando assim, para as crianças. Queridos, eu também quero jogar um vôlei, um futebol lá, né, enquanto eu ainda dou conta. Então, vamos nos dispor para a construção desse lugar que é para o nosso gozo. Lembrem-se disso, queridos. Né, quem está um pouquinho mais velho de igreja aqui, como eu já fui parte dessa igreja na minha infância, lembra como a quadra dessa igreja foi um instrumento de bênção na vida das crianças, jovens, adultos, porque servia para o nosso lazer, servia também para a evangelização. E nós, queridos, acolhemos e trazemos uma atividade mais próxima da igreja para a vida das pessoas. Lembrem-se disso, vale a pena nós investirmos o nosso tempo e também os nossos recursos nesse serviço que é também para o Senhor. Tá? Mais algum aviso? Não? Acabou? Então, irmãos, uma boa semana. Deus abençoe cada um de vocês. Cumprimenta quem está aí no lado na saída, dá um tchauzinho se você não quiser pegar na mão. E que Deus nos abençoe com um bom finalzinho de domingo. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.